Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Angélica Félix. Eu empreendo no ramo de moda íntima feminina desde 2021, através das redes sociais. Eu não tenho loja física e atualmente o meu maior público são as pessoas do meu convívio, as minhas amigas, as minhas seguidoras, pessoas aqui da minha região. E esse ano eu decidi que eu queria me dedicar totalmente à loja e resolvi pedir demissão do meu emprego. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história até aqui e quais serão os passos que eu pretendo dar daqui pra frente. Em 2020, mais ou menos, começou a surgir em mim uma vontade de empreender. Começar algo que fosse uma renda extra, mas que futuramente viesse a se tornar minha renda fixa. Na época eu estava estudando administração, técnico em administração. Eu estava encantada com tudo que eu estava aprendendo, frustrada um pouco com o meu trabalho, mas eu ia levando, afinal a gente precisa trabalhar, né? Foi então que eu comecei a pensar nas alternativas, pensando em alguma coisa que eu gostasse de fazer, coisas que me chamavam a atenção, para poder trabalhar com isso. Na época eu cheguei a comprar um curso de papelaria criativa e tava bombando com enfeites de aniversário, papelaria no geral. E logo nas primeiras aulas eu percebi que eu não ia conseguir conciliar com o meu serviço CLT, porque era o tipo de trabalho que eu ia ter que fazer ele manualmente, a princípio para não ter que investir em impressoras, em máquinas maiores eu ia ter que terceirizar, a maior parte do meu lucro iria no custo, né, de terceirizar o serviço. E eu não ia ter tempo de conciliar as tarefas de casa, o trabalho, o fazer os itens da papelaria e também fazer a divulgação desse tipo de material. Então eu comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse comprar pronto para revender. No começo eu pensei em revender roupa. Eu até fui atrás de alguns fornecedores, andei pesquisando o tipo de roupa que eu gostaria de trabalhar, mas eu acabei postergando a ideia, deixando um pouco de lado. Eu estava estudando ainda, então não tinha muito tempo para me dedicar. E aí os meses foi passando, eu tive a ideia da lingerie. E assim que eu finalizei o meu curso de administração, eu já comecei a focar, já fui atrás de abrir um Instagram, de fazer a minha logo. E em agosto de 2021, eu iniciei as vendas. É engraçado porque a minha mãe, ela também vende lingerie. E não sei porque não tinha caído a minha ficha ainda, né, de também trabalhar com algo que eu já conhecia. Na verdade, a minha mãe, ela trabalha com vendas desde que eu sou bebê. Tudo que vocês possam imaginar, Hiroshima, Hermes, Avon, Natura, todos os catálogos, as revistas que marcou a geração das donas de casas empreendedoras, né, nos anos 90, 2000, eu nasci em 94, desde então já tem 30 anos que ela trabalha com venda, eu faço 30 anos agora em outubro. Eu via o quanto era difícil e incerto para ela, né, lidar com as vendas. Na época ainda não tinha essa questão de maquininha, de cartão. Então via ela levando alguns calotes, via o quanto era difícil, né, você conseguir vender, você receber. E eu falava que eu não queria trabalhar com venda. Quando eu era mais novinha, eu falava, não, eu quero o meu serviço registrado, deu meu horário, eu vou embora, descanso, me desligo disso, porque eu via que ela trabalhava 24 horas, 7 dias na semana, saía de casa, e aí depois quando entrou a mais recente, né, a era do celular, às vezes estava longe, estava passeando, estava em algum lugar, estava no mercado, estava no médico e estava ali respondendo cliente. E eu falava que eu não queria isso pra mim, mas como vocês podem ver, eu cuspi pra cima, caiu na testa e eu tô aqui quase há 3 anos já. Agora a gente tá no finalzinho de julho, mês que vem fazem 3 anos que eu já tô nesse ramo de venda de lingerie. Um dia eu conto melhor pra vocês um pouco da minha história profissional. Não trabalhei em tantos lugares registrado, porque eu sempre trabalhei grandes períodos, eu trabalhei. Mas eu trabalho desde os 14 anos. E antes disso, até quando eu era criança, eu sempre ficava buscando alternativa para ganhar algum dinheirinho, seja fazendo pulseira, pintura em tecido. Eu pintava nos guardanapos, minha mãe fazia crochê, aí ela vendia, ela me dava um dinheirinho. E eu hoje, adulta, observo
no cenário atual do nosso país que a maioria das pessoas, eu acredito que 70% da população está buscando alternativa para complementar a sua renda, para poder usufruir melhor do que a vida tem para oferecer, para ter um pouco mais de conforto, para poder passear mais. Acaba abdicando, né, ali do seu tempo de lazer, de descanso, para poder buscar uma alternativa, seja fazendo bolo, fazendo doce. Às vezes a gente sai para caminhar aqui no bairro e eu observo que a maioria das casas tem alguma plaquinha que faz alguma coisa, é um serviço de serralheria, é manicure, é cabelo, é costura, é o serviço de manutenção em celular. Então, por isso, na época que eu quis iniciar com as lingeries, né, para ser uma renda extra. Na época, não sei se foi um pouco depois, meu esposo ele trabalhava registrado, mas ele começou também a trabalhar de motoboy e a gente tinha alguns objetivos, tem ainda, né, alguns a gente já conseguiu cumprir, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é isso, que no meu ponto de vista, as pessoas estão buscando mais empreender, fazer algo por si própria, começar algo, conciliar com o serviço registrado, depois tentar fazer daquilo a sua renda extra. E pra mim, eu sou uma pessoa muito intensa, eu gosto de fazer, de viver intensamente aquilo que eu me proponho fazer, e eu não estava vendo mais no serviço registrado motivos para atingir os meus objetivos. Eu tô na idade de ter filhos, como eu disse, esse ano eu faço 30 anos, e eu sempre falei que eu gostaria, quando Deus me der a oportunidade de ser mãe, de não precisar trabalhar fora. É claro que não tem como não trabalhar diante da vida que a gente vive, no geral, né, no país. Eu acho muito difícil hoje em dia só o homem trabalhar, para ter mais conforto, para poder usufruir melhor, né? Então, a minha ideia sempre foi essa, foi iniciar um projeto que depois eu conseguisse conciliar com uma maternidade, com a criação dos filhos, poder conciliar melhor os horários, fazer a minha rotina, principalmente quando eu vier a ter filhos, se for da vontade de Deus. Mas só de ter essa liberdade de poder estar presente, não que seja mais fácil ou mais lucrativo, espero em Deus que para mim um dia possa ser mais lucrativo do que trabalhar registrado. Eu ainda não consigo pegar um salário livre, mas a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que começam e aos pouquinhos vão melhorando. Então, quando eu comecei com a revenda das lingeries, eu estava trabalhando registrado, uma empresa há bastante tempo já, e no início de 2023 eu fui mandada embora. O cenário da empresa já não estava tão bom, mas eu não estava esperando ser mandada embora naquela época. Fazia uns 7 anos já que eu trabalhava lá, e eu fiquei um pouco desapontada, mas eu entendi, que eu pensei, bom, agora talvez seja a chance de eu conseguir me dedicar melhor à loja, poder alavancar as vendas e ter certeza que é isso que eu quero, que vai dar certo, que tem potencial. Só que antes mesmo de eu terminar de cumprir o aviso, eu recebi uma outra proposta de emprego boa, de uma empresa que fornecia material para onde eu trabalhava. Eu já conhecia, não pessoalmente, mas conhecia através das negociações, né, o dono da outra empresa. Ele ficou sabendo que eu estava me desligando de onde eu trabalhava e me chamou para uma proposta, né, para uma entrevista. Eu acabei aceitando porque um dos objetivos meu e do meu esposo era estar reformando a nossa casa. E essa reforma ia iniciar em 2023, estava tudo planejado, tudo preparado. A gente vinha planejando essa reforma há 4, 5 anos mais ou menos, juntando dinheiro, se dedicando, se organizando. E eu acabei aceitando a proposta porque era uma proposta boa e era uma segurança que eu tinha, né, pelo menos enquanto eu estava reformando a casa, com relação ao salário, né, de poder estar fazendo mais coisas que a gente tinha vontade de fazer na reforma. No início eu tava amando trabalhar lá, aliás eu gostei de trabalhar lá, foi um período que eu aprendi muito, as pessoas que eu conheci, o serviço, o ambiente era muito bom. Foi um motivo apenas que me fez pedir demissão, mas esse era um motivo que tava me entristecendo, sabe? Quando você acorda para trabalhar e já acorda angustiada
e eu já tinha trabalhado tantos anos em uma empresa, me dedicado tanto, e eu já sabia que para minha vida eu não queria mais continuar trabalhando fora. E 2023 foi um ano tão corrido, eu tava começando um emprego novo, né, aprendendo, reformando a minha casa, então a gente acordava, passava na obra aqui de manhã, ia pro trabalho, à noite a gente passava aqui para ver o que foi feito, tinha que correr atrás de orçamento. Inclusive eu filmei toda a reforma para poder estar postando aqui no YouTube e mostrar para vocês, mas por conta da correria, 2023 foi um ano que aconteceu muita coisa, um ano que passou voando, eu não consegui estar editando para conseguir postar enquanto a obra estava acontecendo. Mas eu tenho tudo guardado aqui, eu pretendo ainda conseguir editar, postar, mesmo que já passou, para ficar registrado, para ficar como uma lembrança. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é que diante disso tudo que aconteceu, a loja acabou que 2023 ficou parada praticamente. Eu não conseguia postar nada, eu não conseguia interagir com as clientes e ainda assim eu tinha procura. As pessoas me procuravam, eu mantive, né, o meu estoque. Não, se fiz compra foi pouquíssimas assim para repor alguma coisa que estava em falta, mas eu não estava podendo investir, né, conseguindo investir. E mesmo com não postando, as pessoas me procuravam. Então foi isso que me motivou também a estar pedindo a conta, né, do emprego. Além de eu não estar feliz, eu tava vendo uma luz, eu tava vendo que aquele projeto do meu coração, ele tinha fundamento. As pessoas gostavam do produto que eu oferecia, as pessoas gostavam do meu trabalho, por isso que me procuravam. Então isso foi o que me motivou a estar pedindo a demissão no começo desse ano de 2024. A gente já tinha acabado a reforma da nossa casa, quando a gente reformou, a gente saiu daqui, a gente já tinha voltado. Meu esposo, ele também estava sem trabalhar registrado, como ainda tá. Claro que a gente trabalha, independente de estar registrado ou não, a gente corre atrás, mas foi uma decisão difícil, porque eu tinha receio de repente, abrir mão de um serviço que pagava um salário bom, para empreender, sabendo que ele também não tá trabalhando registrado. Mas até então tá tudo dando certo, a gente tá conseguindo dar conta do que a gente precisa e ele me apoiou muito. Eu só tomei essa decisão com o apoio dele, com certeza, e graças a Deus por isso, por ele me apoiar e me incentivar. E eu contei toda essa grande história para vocês, para poder me apresentar e contar como que tem sido a minha trajetória até aqui. E eu quero estar compartilhando aqui no YouTube essa minha versão. Eu tenho vários planos para a loja, eu quero estar compartilhando tudo aqui. Eu busco muita inspiração no YouTube. Eu sei que eu não sou conhecida, então pouquíssimas pessoas devem ter chegado até esse ponto do vídeo. Mas eu quero poder estar inspirando também vocês que estão empreendendo, que têm vontade de empreender. Eu quero aprender com vocês e ensinar conforme eu for aprendendo também, porque tudo que eu tô fazendo desde então, desde 2021, eu não tive ninguém para falar, olha, faz assim, faz assado. Então eu vou pesquisando, eu vou descobrindo e eu quero compartilhar com vocês. Independente das visualizações, eu quero que isso seja uma memória. Vou estar compartilhando aqui os meus sonhos, colocando em prática. Então eu espero daqui a uns anos poder rever esses vídeos e ter a certeza de que eu segui no caminho certo, que toda essa insegurança, toda essa falta de experiência lá na frente vai ter se tornado combustível para o meu eu do futuro e me orgulhar de não ter desistido, até porque isso nunca foi uma opção para mim. Obrigada a vocês que chegaram até aqui. Se quiser seguir me acompanhando, se inscreva no canal, deixa um joinha se gostou desse vídeo. Se você é empreendedora ou se tem vontade de empreender, deixa aqui nos comentários a sua história. Eu vou adorar ler e assim a gente se conhece um pouco melhor. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beijos, fica com Deus e até a próxima!